Ele não esperava por ninguém. Naquela fazenda esquecida pelo tempo, o silêncio era sua única companhia. E ele já tinha aprendido a gostar disso. Mas naquele fim de tarde, algo quebrou a rotina. Ela estava ali, parada diante da porta, descalça, com o vestido gasto pelo caminho e os olhos carregados de um cansaço que não vinha só do corpo, mas da vida. Vicente a observava da soleira, braços cruzados, olhar duro, desconfiado. Ela não parecia pertencer àquele lugar. E talvez nem ao próprio mundo de onde veio. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. Só o vento passando pelo campo e o som distante da fazenda ao fundo, até que ele estendeu a mão. Um gesto simples, mas que carregava algo que ele havia negado por anos, uma chance. Se for entrar, entra agora. Ela hesitou, não por medo dele, mas porque no fundo sabia que aquele passo mudaria tudo. Antes de continuar, já deixe seu like e se inscreva no canal. Tem dias que o cerrado parece respirar junto com a gente. Não é metáfora não, é coisa real. Aquela hora da manhã cedo, quando o sol ainda não decidiu se vai rasgar o horizonte de vez ou ficar preguiçoso atrás das nuvens baixas, e o ar carrega um cheiro misturado de capim molhado, esterco fresco e fumaça de lenha de alguma casa longe. Nesses dias, antes mesmo de botar o pé no chão, eu já sabia que a lida ia ser pesada. O corpo aprende isso com o tempo. Aprende antes da cabeça. Me chamo Argemiro Custódio Neves, 58 anos, desses que pesam mais do que parecem. Fazendeiro de nascença e de sina, criado na beirada de Ceres, no meio de Goiás, num pedaço de terra vermelha que meu pai comprou à prestação e que eu herdei junto com as dívidas, as cercas tortas e o silêncio que ele deixou quando foi embora sem aviso. Minha mulher, Neuza, morreu faz 7 anos. Câncer. Daqueles que chegam sem pedir licença e vão embora levando o que tinha de melhor dentro de casa. Não tivemos filhos, não por falta de querer, mas porque Deus, o destino ou o simples acaso achou que não era para ser assim. Por muito tempo, esse vazio me pesou de um jeito que eu não sabia nomear. Hoje eu aprendi a carregar esse peso sem precisar explicar para ninguém. A fazenda tem pouco mais de 200 alqueires, gado de corte, uma roça pequena de milho e mandioca, um açude que no tempo da seca vira poça. Tenho 2 peões que aparecem quando precisam e somem quando não convém. E tenho o Trovão, meu cavalo, um 1/4 de milha castanho escuro com uma mancha branca no focinho que Neuza achava que parecia um coração. Ela deu o nome. Eu nunca mudei. Com o Trovão eu faço tudo. Vistorio cerca, busco res perdida, passo por vilarejos, corto campo aberto. A cavalo, o mundo tem outro tamanho. O tempo anda diferente. Você ouve coisas que dentro de qualquer veículo ficam perdidas no motor. O canto de um pássaro preto lá no Buritizal. O barulho da água correndo debaixo da terra ressecada. O vento que muda de direção antes da chuva e avisa antes de qualquer nuvem aparecer. Naquele mês de outubro, o cerrado estava num estado esquisito. As chuvas tinham chegado adiantadas, coisa rara. O chão, que passara o inverno todo com aquela rachadura feia de terra com sede, agora estava encharcado e escorregadio. Os brejos transbordaram. Algumas estradas de chão viraram lamaçal, e o céu, que de manhã aparecia limpo como pano lavado, à tarde fechava rápido demais, com aquelas nuvens altas e esbranquiçadas que carregam mais raio do que chuva. Eu tinha saído cedo para verificar o trecho nordeste da fazenda, uns 2 quilômetros de cerca que o capataz Dirceu jurou que estava caindo. Saí com o Trovão ainda no escuro, levando só um facão na bainha, um rolo de arame na alforge e uma garrafa de água que eu sabia que ia esquentar antes do meio-dia.
A estrada de chão que corta minha propriedade, até chegar na divisa com os fundos da fazenda Boa Sorte, do velho Benedito, que já morreu e cujos filhos nunca pisaram aqui, estava diferente naquela manhã. A chuva da véspera tinha apagado as marcas velhas de pneu e deixado o barro fresco como massa de pão. Cada pegada do trovão ficava marcada com precisão, e eu olhava para trás de vez em quando só para ver o rastro que a gente deixava, como se aquilo fosse algum tipo de prova de que eu existia. Tem uma solidão específica do campo que cidade nenhuma reproduz. Não é o silêncio de quarto fechado, nem o silêncio de biblioteca. É um silêncio que tem som. Tem o vento na folha do buriti. Tem o mugido longe de uma res. Tem o canto do quero-quero que avisa quando tem movimento estranho. Tem o barulho dos próprios pensamentos que, sem ninguém para interromper, ficam mais altos do que deveriam. Eu aprendi a viver dentro desse silêncio. Neuza era o barulho da minha vida. Não porque fosse falante demais. Ela era quieta, na verdade. Mas a presença dela enchia o espaço de um jeito que eu só fui entender quando o espaço ficou vazio. Um calçado dela encostado na porta, o cheiro do feijão no fogo, a luz acesa na cozinha quando eu chegava tarde. Pequenas coisas que, sozinhas, não significam nada. Juntas, são tudo. Depois que ela foi, eu aprendi a não esperar mais essas coisas. Aprendi a chegar em casa com o escuro e não incomodar com a ausência da luz acesa. Aprendi a comer feijão frio sem reclamar. Aprendi a dormir no lado direito da cama sem sentir falta do lado esquerdo. Essas aprendizagens custam caro. Cobram um preço que você só descobre depois, quando percebe que, junto com a dor, você também foi deixando para trás outras coisas. A vontade de conversar, o gosto de uma boa refeição, a memória de como era rir de verdade. Eu tinha 51 anos quando Neuza morreu. Tinha força, terra, saúde, tinha tudo o que, em tese, um homem precisa para recomeçar. Mas não recomecei. Fiquei naquela fazenda como quem cumpre uma pena que escolheu para si mesmo. Não por castigo, não exatamente. Mas porque aquela terra era o único lugar onde eu ainda me sentia inteiro, ou pelo menos onde os pedaços partidos faziam algum sentido juntos. O trovão bufou quando chegamos na divisa. Olhei para a cerca. Dirceu tinha razão. 4 mourões caídos, arame arrastado, uma abertura larga o suficiente para passar res com bezerro. Desci do cavalo com o joelho reclamando como de costume. Amolei o arame, finquei os mourões provisórios com o maço que tirei da alforge. Trabalho de 2 horas, feito em silêncio, com o sol já alto queimando a nuca. Quando terminei, sentei na sombra rala de um peque torto e bebi o resto da água já morna da garrafa. O cerrado à minha frente estava quieto demais. Não tinha quero-quero cantando. Não tinha periquito barulhento passando em revoada. Até o vento tinha parado. Foi quando o trovão levantou a cabeça de repente, as narinas abertas, os olhos virados para leste. Eu conheço meu cavalo faz 15 anos. Sei quando ele fareja coisa de caça. Sei quando ele sente chuva chegando. Sei quando ele está com medo. Aquilo não era nenhum dos 3. Era outra coisa. Fiquei quieto, escutando. E então ouvi. Fraco, distante, quase nada. Mas era humano. Fiquei parado uns segundos, achando que tinha sido impressão. O cerrado prega peças assim. Um galho que range, o vento que dobra num ângulo esquisito entre as árvores, o eco de um pássaro longe que chega distorcido, e o ouvido cansado de um homem sozinho completa o resto. Já tinha acontecido antes. Acordar de madrugada, achando que tinha escutado a voz de Neuza chamando do quintal. Chegar na varanda e encontrar só o escuro e os grilos. Mas o trovão não se enganava. Ele estava tenso, as orelhas em ponta, o corpo levemente virado para leste, os cascos inquietos no barro. Aquilo era sinal claro. Montei devagar, sem fazer barulho, e deixei ele me guiar.
A vegetação daquele lado era mais fechada. O cerradão dava lugar a uma baixada com buritis altos e o chão encharcado do brejo que transbordara na semana anterior. O trovão entrou com cuidado, pisando firme, testando o terreno antes de comprometer o peso. Fui me abaixando nos galhos baixos, o rosto arranhando numa folha ou outra, os olhos varrendo o espaço entre os troncos. O som voltou, mais claro dessa vez. Uma voz, fraca, cortada, como quem não tem mais fôlego suficiente para gritar de verdade. Alguém me ajuda, esporeei o trovão. Ele saiu num trote curto, abrindo caminho no capim alto que batia nas minhas canelas. Contornei um amontoado de bambu, passei por cima de um galho grosso caído, e foi então que vi, no meio do brejo, afundada até a cintura na lama escura do alagado, havia uma mulher, 40 anos talvez, cabelo escuro colado no rosto pela lama e pelo suor. Roupas que já foram claras e agora eram a mesma cor da terra. Ela segurava com as duas mãos num tronco fino de buriti que dobrava perigosamente com o peso e estava afundando, lentamente, mas afundando. A cada movimento que ela fazia tentando sair, o corpo descia mais 1 centímetro. Já tinha chegado no peito. Eu calculei num segundo, mais 5, 10 minutos naquele ritmo e estaria no pescoço. Não pensei mais nada. Puxei o rolo de arame da alforge, mas arame não serve para isso. Machuca, corta, não segura. Tirei o couro de laço que eu sempre levo amarrado na sela, mais por hábito do que por necessidade. Fiz uma alça rápida, o coração batendo mais forte do que eu queria admitir. Fica quieta, gritei. Para de se mexer, pelo amor de Deus. Quanto mais você se move, mais afunda. Ela me olhou com aqueles olhos arregalados de quem já tinha feito as pazes com o pior. Não consigo. A voz saiu pequena. Consegue sim. Fica quieta agora. Eu vou jogar o laço, você coloca nos braços, embaixo dos ombros. Entendeu? Ela assentiu. Tremia. Não de frio, porque o calor era pesado, mas daquele tremor de quem gastou toda a força que tinha e não sabe de onde tirar mais. Calculei a distância. O brejo tinha uns 4 metros até ela. O trovão não podia entrar. O fundo era mole demais. Ia afundar junto. Precisava trabalhar da beira. Joguei o laço. Errei por meio metro. Puxei de volta, corrigi, joguei de novo. Dessa vez caiu na frente dela. Pega, coloca nos braços, passa pelo peito. As mãos dela tremiam tanto que demorou. Vi ela tentar uma vez, escorregar, tentar de novo. O tronco de buriti cedeu mais um pouco e ela soltou um grito curto, desesperado. Não olha para baixo, olha para mim. Eu disse isso com uma voz que eu não sabia que ainda tinha. Firme, sem tremer. Só olha para mim e faz devagar. Ela me olhou e fez. Passou o laço pelos braços, apertou contra o peito. Segura forte. Amarrei a outra ponta na sela do trovão, passei por trás do cavalo, segurei o freio perto do bocal para ter controle. Anda, trovão. Devagar. O cavalo obedeceu como sempre obedeceu, sem hesitar, sem recuar. Sentiu a resistência da corda, fincou os cascos no barranco firme e foi. O músculo do pescoço dele se contraiu. Os quartos traseiros baixaram com o esforço. A lama resistiu. Fez aquele barulho grosso, sugando, como se não quisesse largar. Por um segundo achei que não ia funcionar. Depois, com um estalo úmido que ecoou entre os buritis, o corpo dela se soltou do brejo. Ela saiu arrastada, deslizando pelo capim encharcado até a beira firme, e ficou lá, de bruços, ofegando, com a lama escura por todo o corpo. Eu parei o trovão, larguei o freio e fui até ela. Cheguei no momento certo. Só no momento certo. Se eu tivesse demorado mais 10 minutos consertando aquela cerca, se eu tivesse descansado mais um pouco na sombra do pequi, se o trovão tivesse farejado em outra direção, ela teria ido. Isso eu soube na hora, e esse pensamento pesou de um jeito que eu não esperava.
Me ajoelhei na lama ao lado dela. Ela ainda ofegava, o rosto enterrado no capim, as mãos abertas na terra como quem quer abraçar o chão só por ele ser sólido. Tá bem? Tá fora? Eu disse baixo, como se fosse para mim também. Ela levantou a cabeça devagar. Os olhos dela eram escuros, fundos, cheios de uma coisa que eu reconheci sem precisar nomear. Aquele olhar de quem já esteve muito perto da beira e voltou sem entender direito como. Eu não vi o brejo. A voz saiu rouca. Tava andando e o chão sumiu. Esse alagado é traiçoeiro. Falei enquanto desamarrava o laço do peito dela. Por cima parece firme. Por baixo é lama pura. 3 metros de profundidade em alguns pontos. Ela ficou olhando para mim. O senhor apareceu do nada. Não respondi imediatamente. Fiquei de pé, limpei as mãos no calçamento da calça, olhei em volta. O céu lá pro leste já estava carregando. Aquelas nuvens brancas e altas da manhã tinham virado cinza escuro, e o vento, que antes estava quieto, agora chegava em rajadas curtas, com cheiro de chuva pesada. Ia ter temporal. O senhor... Ela tentou se sentar e fez uma careta de dor. Devagar. Me abaixei de novo, ofereci o braço. Tá machucada? O tornozelo. Ela indicou o pé direito. Torci antes de cair no brejo. Tava tentando andar assim mesmo e não vi onde pisava. Examinei sem encostar muito. O tornozelo estava inchado, já roxeando na beirada. Não parecia fratura, mas também não era coisa para andar. Como você chegou até aqui? Perguntei. Essa área é fundo de fazenda. Não tem estrada perto. Ela hesitou. Uma hesitação pequena, rápida, que outra pessoa talvez não notasse. Eu notei. Estava andando pela estrada de chão ali pelo lado de cima. Apontou vagamente para o norte. Desci para descansar um pouco. Me perdi no mato. Era verdade em parte. Eu senti que era verdade em parte. O resto, ela guardou. Não perguntei mais. Não era hora. O céu fechou de vez. O primeiro trovão chegou longe, mas chegou. Olhei para o trovão, olhei para ela, olhei para o céu. Você não vai andar com esse tornozelo e chuva forte está chegando em menos de meia hora. Falei sem rodeio. Minha fazenda fica uns 20 minutos daqui a cavalo. Você vai ter que vir. Ela me encarou. Não de gratidão, de avaliação. Me avaliou igual a um animal que não sabe se a mão estendida vem com comida ou com laço. Entendi aquilo também. Não precisa ter medo, não. Não disse com afeto forçado, disse como fato. Sou fazendeiro, moro sozinho. Você precisa de um lugar seco e de alguém para olhar esse tornozelo. Só isso. O silêncio dela durou uns 3 segundos. Depois, ela assentiu. A ajudei a ficar de pé. Ela colocou o peso no pé esquerdo. O direito mal tocava o chão. Com cuidado, a pus na sela do trovão. Ela ficou em cima. Eu fui na mão do cavalo, a pé, guiando pelo caminho de volta. O primeiro pingo de chuva caiu quando a gente saiu do cerradão. Grosso, quente, prometendo muito mais. Eu não perguntei o nome dela. Ela não ofereceu, e assim a gente foi. Eu, ela, o trovão e o temporal que vinha atrás. A chuva chegou de vez antes de entrarmos no terreiro. Não foi aquela garoa fina que molha devagar e dá tempo de cobrir. Foi o tipo de chuva que o cerrado guarda durante meses e solta de uma vez. Grossa, barulhenta, batendo no chão duro como se tivesse raiva de algo. Em questão de segundos, o terreiro virou lama, a calha velha do telhado transbordou e o céu fechou tanto que pareceu que o dia pulou direto para o fim da tarde. Prendi o trovão debaixo do alpendre do paiol, tirei a sela, joguei uma lona por cima das alforjes, o cavalo sacudiu a cabeça e ficou quieto. Ele conhece temporal, sabe esperar. A mulher tinha descido sozinha da sela antes de eu terminar, apoiando o peso num dos mourões do alpendre. Quando me virei, ela estava olhando para casa com aquela expressão de quem não sabe o que esperar do lugar, nem de quem mora nele. Entra. Falei, passando na frente.
A porta não tem tranca do lado de fora. A casa é velha. Meu pai construiu o miolo dela. Eu fui aumentando aqui e ali ao longo dos anos, sem muito planejamento. E o resultado é um lugar que tem cara de quem foi feito por necessidade, não por gosto. Paredes de alvenaria grossa que no verão guardam um fresco bom e no inverno prendem o frio mais do que deveriam. Piso de cimento liso, gasto no meio pelo trânsito de décadas. Uma sala que é também copa, uma cozinha separada por uma meia parede, 2 quartos no fundo, um banheiro que o encanamento teima em dar trabalho todo mês de junho. Neuza tinha posto cortinas nas janelas. Ainda estavam lá, desbotadas, lavadas tantas vezes que o estampado de flores mal se via. Eu nunca troquei, não por apego sentimental exagerado, mas porque nunca me ocorreu que fosse necessário. A mulher entrou devagar, olhando tudo com atenção. Não era curiosidade de turista. Era o olhar de quem está catalogando saídas. Eu vi, fingi que não vi. Senta aí. Indiquei a cadeira mais próxima da mesa. Vou pegar alguma coisa para esse tornozelo. Fui até o banheiro, abri o armário de remédios que Neuza organizou anos atrás e que eu nunca reorganizei. Tinha de tudo ali dentro, metade vencido, mas a atadura elástica estava boa ainda. Peguei também um saco plástico, fui até o freezer velho da cozinha, coloquei gelo dentro, enrolei num pano de prato. Quando voltei, ela estava sentada do jeito que eu tinha pedido, mas com o corpo levemente virado para a porta, pronta para sair se precisasse. Me ajoelhei na frente dela sem pedir licença, porque perguntar ia deixar tudo mais difícil do que precisava ser. Posso tirar o tênis? Uma pausa. Pode. O tênis estava encharcado e cheio de lama. O tornozelo estava feio. Roxo já do lado de fora, inchado de encher a mão. Ela fez uma careta quando toquei, mas não reclamou. Não tá quebrado. Falei, passando o dedo com cuidado pelo osso. Mas torção forte. Precisa de gelo e repouso. Andar hoje não vai rolar. Ela olhou para o tornozelo, depois para mim. Eu preciso ir embora hoje. Falou isso com uma urgência que não combinava com a voz fraca que ainda tinha. Como se o tornozelo fosse um inconveniente negociável. Para onde? Perguntei, só para entender o tamanho do problema. A hesitação voltou. Maior dessa vez. Para a cidade. Qual cidade? Uruaçu. Urmei os lábios. Uruaçu ficava a uns 80 quilômetros dali pela estrada principal. Pela estrada de chão que cruzava minha fazenda, mais 40 minutos de barro até chegar no asfalto. E com essa chuva, aquela estrada ia virar rio até o fim da tarde. Hoje não tem como. Falei sem drama. A estrada de chão alaga. Você não anda e mesmo que andasse, não ia chegar no asfalto antes da estrada fechar. Ela ficou olhando para a janela. A chuva batia nos vidros com força. Eu me levantei, fui até a cozinha, botei água para ferver. Tinha um pedaço de carne seca na geladeira, arroz, feijão do dia anterior que eu ia reaproveitar. Comecei a trabalhar sem dizer mais nada, porque me pareceu que o silêncio era o que cabia naquele momento. Depois de uns 5 minutos ela falou. Me chamo Dalva. Continuei mexendo a panela. Argemiro. Nome antigo. Era do meu avô. Silêncio de novo, mas diferente. Menos tenso. O senhor mora sozinho aqui? Moro. Há quanto tempo? Pensei um segundo. A vida toda. Sozinho de verdade, faz 7 anos. Ela não perguntou o que tinha mudado 7 anos atrás. Talvez tivesse entendido pelo tom. Ou talvez tivesse os próprios 7 anos, ou 10, ou 20, guardados dentro dela. Serviu feijão requentado com um pouco de arroz novo e a carne seca desfiada por cima. Não era grande coisa, mas era comida de verdade e estava quente. Pus o prato na frente dela e me sentei do outro lado da mesa com o meu. Ela olhou para o prato com uma expressão que eu não soube ler bem. Depois comeu. Não comeu com delicadeza, comeu com fome real, daquelas que a gente tenta esconder e não consegue. O tipo de fome que vem de muito mais do que um dia sem almoço. Não comentei.
A chuva foi diminuindo no fim da tarde, mas não parou. Virou aquele chuvisco insistente de fim de temporal que molha mais do que parece e que no cerrado pode durar até a madrugada. Mostrei a ela o quarto de hóspedes, que na prática era um depósito com uma cama de solteiro encostada na parede, um colchão razoável e um lençol limpo que eu tive que procurar na arca por uns 3 minutos. Não tinha travesseiro extra, mas dobrei uma toalha grossa e resolvi o problema. O banheiro é aquele ali. Tem água quente se você esperar uns 2 minutos depois de abrir o chuveiro. Ela ficou parada na porta do quarto, olhando para dentro. Por que o senhor está fazendo isso? A pergunta veio reta, sem cerimônia. Eu podia ter dado uma resposta bonita. Podia ter dito alguma coisa sobre humanidade, sobre obrigação moral, sobre o que minha mãe me ensinou, mas não sou o homem de resposta bonita. Porque você quase morreu afogada em lama no meu brejo, falei. E porque está chovendo e você não tem para onde ir essa noite. Mais nada. Ela me olhou por um segundo. Tá bom, disse baixo, fechou a porta. Eu voltei para a sala, sentei na minha cadeira de sempre, a que fica de frente para a janela que dá para o terreiro. Fiquei olhando para a chuva que caía na escuridão lá fora, ouvindo o barulho do telhado, o trovão mexendo no alpendre, os sapos que tinham começado a cantar no açude. Tinha uma mulher dormindo no meu quarto de hóspedes. 7 anos sem isso. 7 anos sem nenhuma presença humana naquela casa, depois que o sol se punha. Não era exatamente desconforto o que eu sentia. Era estranheza. O tipo de estranheza que aparece quando alguma coisa que estava tão ausente por tanto tempo, de repente volta a ocupar espaço. E você percebe que não sabia mais como lidar com esse espaço cheio. Fui dormir tarde. De madrugada, acordei com o silêncio. A chuva tinha parado. E eu fiquei deitado no escuro, escutando a fazenda respirar, pensando que existia uma pessoa a 10 metros de mim que eu não conhecia, que tinha chegado do nada, quase morreu, e guardava alguma coisa dentro dela que eu não sabia o tamanho. Na manhã seguinte, quando saí da cozinha com o café passado na mão, ela já estava acordada, sentada na soleira da porta dos fundos, olhando para o cerrado molhado da madrugada que ainda secava ao sol da manhã. O tornozelo estava elevado numa pedra baixa que ela tinha achado no quintal. O cabelo estava limpo, solto, escuro, e ela tinha lavado a roupa de alguma forma porque estava com a mesma blusa, mas sem a lama de ontem. Não me viu chegar. Ficou assim por um tempo, quieta, os olhos perdidos nas árvores lá no fundo do campo. Tinha uma dor naquele olhar. Não de tornozelo torcido, não de susto de brejo. Uma dor de dentro, daquelas que a pessoa aprende a carregar na postura, no silêncio, na forma como olha para um horizonte sem realmente ver nada. Eu conhecia esse olhar. Era o mesmo que eu via no espelho todo dia fazia 7 anos. Tossi levemente para não assustar. Ela virou a cabeça. Café tá pronto, disse, estendendo a segunda xícara que eu tinha trazido sem saber bem por quê. Ela olhou para a xícara. Olhou para mim. Pegou. E a gente ficou ali, os dois, sentados na soleira, olhando para o cerrado que ia clareando devagar com o sol da manhã, sem falar nada, sem precisar falar nada, enquanto a fumaça do café subia entre nós dois e ia se desfazendo no ar limpo do pós-chuva. Ela ficou 3 dias, não por escolha, pelo menos não de início. O tornozelo não dava para andar. A estrada de chão continuou intransitável até o 2º dia por causa da chuva, que voltou na madrugada seguinte com menos força, mas com teimosia. E eu não tinha como levar ela a lugar nenhum a cavalo por 80 quilômetros de estrada ruim. Não falei isso para prendê-la, falei porque era verdade. Ela entendeu ou fingiu entender que não era a mesma coisa. No primeiro dia inteiro ela ficou quieta. Descansou o tornozelo, ficou sentada na varanda da frente, folheando um almanaque velho que estava na estante havia tanto tempo que eu tinha esquecido que existia. Não pediu nada, não reclamou de nada, não perguntou nada além do necessário.
Quando eu ia para Lida, ela ficava. Quando eu voltava, ela estava no mesmo lugar ou num lugar próximo, como se tivesse aprendido instintivamente a não ocupar mais espaço do que o que foi dado a ela. Eu notava essas coisas sem querer notar. No segundo dia, ela pediu se podia ajudar em alguma coisa. Fiquei um segundo sem responder, porque a pergunta me pegou de surpresa. Não era o tipo de coisa que eu esperava. Você tá de tornozelo ruim, disse. Eu sei mexer em cozinha, ela respondeu. E posso ficar sentada para fazer. Não havia como negar sem parecer indelicado. Mostrei onde ficavam as coisas, disse que tinha arroz, feijão, fubá, uma abóbora no quintal e uns ovos que as galinhas do terreiro ainda me davam de vez em quando. Quando voltei do campo naquele dia, tinha comida na mesa. Não era nada elaborado. Arroz, feijão com tempero de verdade, ovo caipira frito, abóbora cozida com um fio de azeite. Mas tinha um cheiro que aquela cozinha não tinha faz 7 anos. Aquele cheiro de almoço feito com cuidado, de alguém que cozinhou pensando que alguém ia comer. Sentei, comi, não disse muito. Ela ficou me observando comer com aquela expressão que eu ainda não sabia decifrar bem. Tá bom? Perguntou. Tá, respondi. Você cozinha bem, foi o suficiente. Ela se levantou e foi lavar as louças sem mais nada. No terceiro dia, a estrada abriu. Eu sabia disso porque Dirceu passou de manhã cedo na porteira e gritou que o pessoal lá do vilarejo tinha passado o trator na valeta e o caminho até o asfalto estava dando. Acenei de longe, ele foi. Voltei para casa e encontrei Dalva já com as coisas dela em ordem, que eram poucas. Uma mochila pequena, o tênis que tinha secado na varanda, a roupa que ela tinha lavado à mão e guardado dobrada. Estava pronta para ir. Fiquei parado na porta da cozinha, com a xícara de café na mão, e não disse nada por um momento. A estrada abriu. Ela disse, como se eu não soubesse. Eu sei. O senhor pode me levar até o asfalto? Podia. Era 40 minutos a cavalo até o asfalto, e de lá ela podia pegar uma carona ou esperar o ônibus que passava uma vez por dia no início da tarde. Posso, falei. Ela assentiu, pegou a mochila, e foi aí que eu cometi o erro de perguntar. Não era da minha conta. Eu sabia que não era da minha conta. Mas alguma coisa, não sei se foi o tornozelo dela, ou o jeito que ela olhava para o cerrado como quem despede de algo, ou simplesmente aquela dor que eu reconhecia no olhar dela. Alguma coisa me fez perguntar. Tem alguém te esperando em Uruaçu? Ela parou. As costas tensionaram de um jeito visível. Não, disse sem virar. Lá tem algum lugar certo para onde você vai? Uma pausa longa. Vou resolver 2 palavras que eu já tinha usado tantas vezes que sabia exatamente o que significavam quando ditas assim, sem convicção, sem destino claro, com a determinação de quem não tem plano, mas também não tem mais lugar de onde veio. Não perguntei mais nada. Selei o trovão, ela montou com cuidado, poupando o tornozelo, e saímos. O cerrado da manhã estava bonito daquele jeito específico do pós-chuva, tudo brilhando, o vermelho da terra mais vivo, as folhas dos pequizeiros lustrosas, o céu de um azul que parecia inventado. O trovão pisava firme no barro que ia endurecendo com o calor, e a gente foi em silêncio pela maior parte do caminho. Faltando uns 10 minutos para o asfalto, ela falou. Obrigada, disse com simplicidade. Não só por tirar do brejo, por tudo. Não precisa. Respondi do mesmo jeito. Precisa sim. Ela insistiu baixo. Tem gente que teria aproveitado a situação de outro jeito. O senhor não aproveitou, não soube o que responder para isso. Então não respondi nada. Chegamos no asfalto. Ela desceu do trovão, ajeitou a mochila no ombro, testou o peso no tornozelo com uma careta contida. Olhou para mim. Eu olhei para ela. Cuida, falei. O senhor também.
Ela virou e começou a andar pela beira do asfalto na direção do ponto de ônibus, mancando levemente, a mochila nas costas, o cabelo escuro preso agora num nó frouxo na nuca. Fiquei parado com o trovão até ela sumir na curva da estrada. Depois virei e voltei. Não pensei nela nos 2 dias seguintes. Ou pelo menos foi o que eu disse para mim mesmo. Continuei a lida. Consertei o restante da cerca. Apareceu um bezerro com bicheira que levou minha tarde inteira. Dirceu veio 2 dias depois com um ajudante novo que mal sabia pegar numa enxada, e eu passei o dia ensinando o que devia ser óbvio. A vida voltou ao que era, mas a cozinha estava com cheiro diferente. Não de comida. Eu não cozinhei nada com aquele cuidado. Era outra coisa. O cheiro de presença que demora a sumir de um lugar, que fica nos cantos, no ar parado dos quartos, na xícara que você lava, mas não guarda no lugar certo porque era a xícara de outra pessoa. Na 3ª noite, o sono não veio fácil. Fiquei na varanda até tarde, com o céu cheio de estrelas daquele jeito que só o cerrado longe de cidade oferece. Pensando, sem querer pensar, naquele olhar dela quando eu perguntei se tinha alguém esperando. Naquele vou resolver dito sem endereço. Na manhã do 4º dia, antes mesmo de terminar o café, ouvi barulho na porteira. Me levantei sem pressa. Visita era rara, mas não impossível. Às vezes era o caminhão do gás, às vezes era algum vizinho com recado. Saí na varanda. Era Dalva. A pé. A mochila nas costas. O tornozelo ainda enfaixado com a atadura que eu tinha colocado. O rosto diferente do que eu lembrava. Não exatamente abatido, mas com aquela expressão de quem tomou uma decisão difícil e está carregando o peso dela. Fiquei parado. Ela chegou até o pé da escada da varanda e parou também. Os dois nos olhamos por um segundo sem falar. O ônibus não veio, disse ela, como se isso explicasse tudo. Ontem e antes de ontem. Uma pausa. Fiquei esperando na casa de uma senhora que mora perto do ponto. Ela deixou, mas hoje de manhã chegou o filho dela e não dava para ficar mais. Não perguntei o que o filho tinha feito ou dito, não precisava. E você andou até aqui com esse tornozelo? Andei devagar. Olhei para ela por mais um segundo. Depois desci os degraus da varanda, fui até ela, peguei a mochila do ombro dela sem pedir licença, porque se pedisse ela ia dizer que estava bem, e virei para a porta da casa. O café ainda está quente, disse. Ela ficou parada um instante. Depois subiu os degraus. Foi nessa semana que as coisas começaram a mudar. Não de um jeito dramático. Não teve uma conversa longa onde tudo foi revelado de uma vez. Foram pequenas coisas que foram se somando, como poeira que assenta devagar no móvel e você só percebe quando já tem uma camada de verdade lá. Ela começou a ajudar de forma mais natural, sem pedir autorização. Varrendo o terreiro, alimentando as galinhas, arrumando a despensa que estava num caos que eu nem percebia mais de tanto acostumar. Eu comecei a voltar do campo com um ritmo diferente. Não mais apressado pelo nada, não mais arrastando os pés, porque chegar mais cedo ou mais tarde era a mesma coisa. Tinha uma razão pequena, quase imperceptível, de não demorar mais do que o necessário. Conversávamos pouco, mas o pouco era real. Um dia, ela me contou que tinha trabalhado em contabilidade numa cidade do interior de Mato Grosso, que tinha um irmão que ela não falava faz 2 anos, que gostava de chuva, o que me pareceu engraçado para alguém que quase morreu num alagado. A chuva não tem culpa de ter brejão no caminho, ela disse quando comentei. Eu ri. Foi a primeira vez que eu ri de verdade em mais tempo do que eu conseguia lembrar. Não aquela risada de simpatia que a gente usa quando alguém conta alguma coisa. Foi uma risada real, curta, que saiu antes de eu poder segurar. Ela me olhou com uma expressão que eu não soube nomear na hora, mas guardei. E foi numa tarde dessas, quando eu tinha ido até o paiol buscar uma ferramenta e voltei mais cedo do que o esperado, que vi ela do lado de fora, parada no meio do terreiro, olhando para o cerrado com o celular na mão. Não estava usando o celular.
Estava olhando para ele, com aquela expressão de quem está pesando uma decisão sobre uma coisa que dói. Quando me sentiu chegar, guardou o celular rápido demais. Sorriso que não chegou aos olhos. "Estava aqui à toa", disse ela. "Tudo bem", respondi. Mas não estava. Aquela noite o vento mudou. Eu senti isso, não metaforicamente, literalmente. O vento no cerrado tem personalidade. Tem o vento de chuva, o vento de tempo bom, o vento seco que anuncia semanas sem água. Aquele vento da noite era diferente, agitado, sem direção certa, como se alguma coisa lá fora estivesse procurando onde entrar. Fui dormir com uma sensação ruim no peito. E de madrugada acordei com barulho. Passos rápidos no corredor. Me levantei antes de estar totalmente acordado. O instinto funcionando antes da cabeça. Abri a porta do quarto e vi Dalva indo em direção à porta da frente, a mochila no ombro, no escuro. "Dalva!" Ela parou. Ficou de costas por um segundo. Depois virou devagar. O rosto dela estava diferente, não de choro, de decisão. Aquela expressão fechada de quem resolveu alguma coisa dentro de si e agora precisa executar antes de mudar de ideia. "Eu preciso ir", disse ela. "Agora. São 2 da manhã. Falei, olhando para o relógio na parede. "Eu sei. Para onde você vai às 2 da manhã?" Silêncio. "Dalva", disse o nome com firmeza, não com raiva. "O que está acontecendo?" Ela olhou para mim, e dessa vez, o que vi nos olhos dela não era a dor guardada de antes. Era medo. Medo de verdade. O tipo que faz a pessoa querer desaparecer no escuro da madrugada, a pé, por uma estrada de chão sem destino certo, só para não estar onde está. Aquilo me parou por dentro. "Senta", disse baixo. "Me conta." Ela não sentou de imediato. Ficou parada no meio da sala por um tempo que pareceu longo, a mochila ainda no ombro, os olhos indo da porta da frente para mim e de mim para a porta, como se estivesse calculando alguma coisa que eu não via. Depois, devagar, colocou a mochila no chão. Sentou na cadeira mais perto da parede, de costas protegidas, frente aberta. Eu notei isso. Sentei do outro lado da mesa sem encostar, sem cruzar os braços, sem fazer nada que parecesse pressão. O relógio na parede marcava 2:12. "Tem um homem." Ela começou, parou, recomeçou. "Tinha. Fui casada por 4 anos. Não foi um casamento que eu escolhi direito. Foi um daqueles que a gente entra porque parece certo na época, porque a família aprova, porque você tem 32 anos e acha que é o que precisa fazer." Não interrompi. Ele não era violento de um jeito que deixa marca visível. Era o outro tipo. O que diminui devagar, o que controla o que você come, o que você veste, quem você pode falar, o que faz você duvidar de tudo que você pensa, até você não saber mais o que é verdade e o que ele colocou na sua cabeça. Ela olhou para as próprias mãos na mesa. "Me separei faz 8 meses. Consegui. Mas ele não aceitou. Não do jeito legal. Ele assinou o que tinha que assinar, foi tudo em ordem. Mas não aceitou por dentro. Ficou me encontrando nos lugares, aparecendo perto do trabalho, mandando recado por pessoas em comum. Nunca nada que a polícia pudesse pegar. Nada concreto. Só aquela presença constante que faz você não conseguir dormir direito." Fez uma pausa. "Eu larguei o emprego. Deixei o apartamento. Fui para casa de uma prima em Barra do Garças. Mas ele achou. Não sei como, mas achou. Eu saí antes que ele chegasse de vez, peguei o que cabia na mochila e fui andando. Andando para onde? Para qualquer lugar que não fosse lá." Ela olhou para mim. Não tinha plano. Só sabia que precisava sumir por um tempo. Pegar um ônibus, ir para alguma cidade pequena onde ninguém me conhecesse, arranjar algum trabalho simples, esperar até ele desistir ou cansar ou encontrar outra vida para viver. Fiquei quieto, processando. Quando eu estava vindo a pé pela estrada e desci para o mato para descansar, eu estava há 2 dias praticamente sem dormir. Não vi o brejo. Ela fechou os olhos por um segundo. "Se o senhor não tivesse aparecido..."
mas apareci. Ela abriu os olhos. Por que você quis ir embora de madrugada? Perguntei. Ela hesitou. O celular. Ele rastreia o celular. Aquilo pousou com peso. Você usou o celular aqui? Não liguei para ninguém, mas liguei o dado para ver as horas uma vez, ontem de tarde. Só 1 minuto. A voz dela ficou mais baixa, mas às vezes é suficiente. Fui até a janela da sala, abri a veneziana com cuidado e olhei para o terreiro. Escuro, quieto, só o trovão mexendo lá no alpendre. O cerrado, além da cerca, estava numa massa negra sem lua. Lua nova naquela semana. Fechei a veneziana. Você não vai a lugar nenhum de madrugada numa estrada de chão, disse. Torcido ou não, com esse tornozelo, você não faz 2 quilômetros antes de clarear. E no escuro, essa estrada tem buraco que torce o pé bom também. Mas se ele souber onde eu tô, se ele vier, a gente resolve quando ele vier, falei. Agora você vai dormir. E amanhã a gente pensa. Ela me encarou. Queria discutir. Eu via. Mas o cansaço era mais forte. O senhor não tem obrigação nenhuma com isso, disse ela. Isso é problema meu. Eu sei que não tenho. Respondi com simplicidade. Mas estou falando assim mesmo. Dormi pouco. Fiquei com o sono leve daquele jeito que o corpo faz quando sabe que precisa estar acordado. Qualquer barulho diferente do terreiro me fazia abrir os olhos, escutar, avaliar, fechar de novo. De manhã cedo, antes do sol raiar, fui até o paiol e peguei o facão grande, que já estava afiado, mas passaram pedra mesmo assim. Não por medo, era mais por clareza, por ter as mãos ocupadas enquanto pensava. Dalva acordou quando o sol já estava subindo. Veio até a cozinha sem a mochila. O que eu notei e não disse nada. Tomamos café em silêncio. Lá pelas 8, quando eu ia sair para o campo, ela me parou. Me deixa ajudar a varrer o terreiro, pelo menos. Pode. Saí com o trovão. Passei a manhã no campo com um olho no serviço e outro na estrada. Não que eu esperasse coisa alguma, mas o corpo estava em alerta baixo. Aquele estado de atenção que fica ligado quando tem algo incerto no ar. Voltei antes do meio-dia. O terreiro estava varrido. O café estava no fogo e Dalva estava sentada na soleira dos fundos como daquela primeira manhã. Mas dessa vez ela estava com um caderno velho no colo, meu caderno de anotações de fazenda, e estava escrevendo alguma coisa. Parou quando me sentiu. Desculpa, disse, fechando o caderno. Peguei sem perguntar. Precisava escrever uma coisa. Não tem problema. Almocei, ela almoçou. A tarde foi passando com aquela normalidade estranha que se instala quando 2 pessoas estão esperando por algo que não sabe se vai ou não vai acontecer. Foi lá pelas 4 da tarde que o trovão começou a se agitar no alpendre. Eu estava consertando o cabo de uma enxada na sombra do paiol quando vi. O cavalo estava inquieto, o mesmo tipo de inquietação daquela manhã do brejo, mas mais intenso. Cabeça erguida, narinas abertas, os olhos virados para o portão da fazenda. Levantei devagar e escutei. Motor de carro, distante ainda, mas vindo pela estrada de chão. Pode ser qualquer coisa. Pode ser o caminhão do sal mineral. Pode ser Dirceu com algum recado. Pode ser qualquer coisa. Mas fui até a casa de passo firme. Dalva estava na varanda da frente e já tinha ouvido também. Estava parada, olhando para o portão, com aquela expressão que eu tinha visto de madrugada. Não de raiva, não de choro. De alguém que já sabia que isso ia acontecer e só estava esperando. É ele, disse ela, não como pergunta. Você reconhece o barulho? Reconheço o tempo. Ela virou para mim. Ele sempre aparece quando eu menos posso correr. Pensei rápido. Entra na casa. Eu não vou me esconder como se tivesse feito alguma coisa errada. A voz dela saiu firme, mais firme do que eu esperava. Olhei para ela por um segundo. Ela estava séria. E tinha razão. Tudo bem, disse. Mas fica atrás de mim. O carro parou do lado de fora do portão. Um carro de passeio.
não uma caminhonete de fazenda. Ouvi a porta abrir e fechar, passos no cascalho. O homem que entrou pelo portão tinha uns 45 anos. Altura mediana, calça social, camisa de botão com as mangas arregaçadas, cabelo bem cortado. Tinha a aparência de alguém acostumado a que as coisas funcionassem do jeito que ele queria. Olhou para o terreiro, me viu Dalva atrás de mim, uma expressão passou pelo rosto dele. Não de surpresa, de confirmação. Dalva. Disse o nome como quem chama uma coisa que é sua. Ela não respondeu. Ele deu mais alguns passos em direção à varanda e parou quando eu desci os degraus, e fiquei entre os dois. Me olhou de cima a baixo com aquele jeito de quem está avaliando se sou obstáculo ou inconveniência. Quem é o senhor? Dono dessa terra? Respondi sem elevar a voz. E o senhor entrou sem ser chamado. Vim buscar minha esposa. Ex-esposa. Dalva disse atrás de mim. Ele ignorou ela. Continuou me olhando. Isso é assunto de família. O senhor não precisa se envolver. Ela está na minha propriedade. Isso já me envolve. Mantive o tom igual. E ela não demonstrou nenhuma vontade de ir com o senhor. Então eu preciso pedir que o senhor volte pelo mesmo caminho que veio. O rosto dele fechou. O senhor não sabe no que está se metendo. Sei o suficiente, respondi. Ficamos assim por um momento, ele calculando, eu esperando, o trovão bufando no alpendre lá atrás, o cerrado quieto em volta, o sol da tarde jogando sombra comprida no terreiro. Ele olhou para Dalva. Você vai fazer isso? Vai ficar aqui na fazenda de um homem que nem conhece em vez de voltar para sua vida? Minha vida não é com você, ela disse. Calma. Nunca mais vai ser. Alguma coisa passou pelo rosto dele. Não era amor contrariado. Era controle ameaçado, que é uma coisa completamente diferente. Ele deu um passo para frente. Eu não recuei. Ele parou. Nos olhamos. Tem uma linguagem que homem de campo aprende cedo. Não de briga, não de ameaça. De limite. De onde o chão termina e o abismo começa. Aprendi com meu pai, que aprendeu com o dele, que algum dia alguém ensinou com poucas palavras e muita firmeza. Ele leu aquilo em mim. Ficou parado. Isso não acabou, disse, mais para Dalva do que para mim. Aqui na minha propriedade acabou, falei. O senhor vai embora agora ou eu chamo a polícia de Ceres e explico que tem um homem aqui na minha fazenda que entrou sem permissão e está constrangendo uma mulher que não quer nada com ele. Não era ameaça vazia. Tinha sinal de celular fraco ali, mas tinha. E o delegado de Ceres eu conhecia de anos. Homem sério que não gostava de história. O homem ficou parado mais uns segundos. Depois virou. Voltou pelo portão sem correr, sem dar satisfação, com aquele passo de quem está guardando a raiva para outro momento. Ouvi o carro ligar. Ouvi sair pela estrada de chão. Fiquei parado no terreiro até o barulho do motor sumir completamente no silêncio do cerrado. Então virei. Dalva estava parada no degrau da varanda, os braços cruzados sobre o peito, não de raiva, mas daquele jeito de quem precisa se segurar de alguma forma porque as pernas estão menos firmes do que pareciam. Não disse nada por um tempo, depois ela falou baixinho. Obrigada. Você ficou firme, respondi. Foi você. Ela balançou a cabeça levemente, os olhos brilhando de um jeito que ela estava claramente tentando controlar. Eu precisava ver que conseguia, disse. Precisava ver isso uma vez. Entendi aquilo de um jeito que não precisou de explicação. Tem coisas que a gente precisa provar para si mesmo, não para ninguém de fora. Para aquela voz dentro que fica dizendo que você não consegue, que você é fraco, que você vai ceder na primeira pressão. Dalva tinha ficado firme de frente para o homem que passara anos ensinando ela a duvidar de si mesma. Isso não tinha preço. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, a fazenda teve um silêncio diferente. Não o silêncio vazio de 7 anos de ausência. Era um silêncio habitado, com 2 pratos na pia, 2 xícaras no escorredor,
A luz da cozinha acesa mais tempo do que de costume, porque a gente ficou conversando até tarde, sem pressa, sem assunto obrigatório. Ela me contou sobre a cidade onde cresceu, em Mato Grosso. Eu contei sobre Neusa, não tudo, mas o suficiente. O suficiente para que ela entendesse por que aquela fazenda tinha aquele silêncio específico. Ela ouviu sem interromper, sem oferecer consolo forçado. Só ouviu. Isso foi suficiente. Lá pelas 10 da noite ela disse que ia dormir, levantou e na saída da cozinha parou 1 segundo. O senhor não perguntou se eu ia ficar ou ir embora. Não, confirmei. Por quê? Pensei um momento. Porque isso é decisão sua, falei. Aqui você está segura enquanto quiser estar. Quando quiser ir, vai. Não tem dívida, não tem condição, não tem nada que você deva. Ela me olhou por um longo segundo. Mas tá bom, disse com uma voz que tinha alguma coisa de alívio dentro. Boa noite, Argemiro. Boa noite. Na manhã seguinte eu acordei antes do sol como sempre. Fiz o café, fui até a varanda, sentei na minha cadeira de sempre. O cerrado estava com aquela luz de madrugada que antecede o raiar, um azul escuro que vai ficando roxo, depois laranja nas bordas, devagar, como se o dia tivesse pudor de entrar de uma vez. Eu pensei em Neusa, não com aquela dor pesada de antes. Pensei nela do jeito que se pensa numa pessoa que foi real, que existiu, que amou e foi amada, e que foi embora deixando tudo que havia de melhor nela, espalhado nas paredes e nas cortinas desbotadas, e nos hábitos de um homem que aprendeu a carregar o peso do vazio, sem nem perceber mais que era peso. Pensei que ela teria gostado de Dalva. Não sabia direito o porquê. Era um pensamento que apareceu sem pedir permissão e ficou lá, quieto, sem querer ser analisado. Ouvi passos na casa. Dalva apareceu na porta da varanda com a xícara de café que ela mesma havia passado, sentou na cadeira ao lado, não na cadeira da frente, não no degrau, na cadeira do lado. Ficamos olhando para o cerrado clarear juntos, sem falar nada por um longo tempo. Depois ela disse, olhando para frente, eu sei costura e contabilidade e cozinhar que o senhor já sabe. Uma pausa. Se tiver precisando de alguém que ajude com os livros da fazenda por um tempo, eu posso ajudar. Enquanto resolvo o que preciso resolver. Eu olhei de lado para ela. Ela continuava olhando para o horizonte, com aquela expressão de quem propôs uma coisa prática e está esperando uma resposta prática. Mas eu conhecia aquela linguagem. Era a linguagem de quem aprendeu a não pedir demais de uma vez. De quem oferece trabalho porque pedir abrigo é difícil demais. De quem diz, por um tempo, porque prometer nada é mais seguro do que prometer e perder de novo. Eu conhecia essa linguagem porque era a minha também. Os livros estão um caos faz 3 anos, disse. Dirceu vai precisar de ajuda com o inventário do gado no mês que vem. Ela assentiu uma vez, devagar. Tá bom, então. O sol apareceu por cima do cerrado naquele momento. Aquela fatia laranja e quente que rasga o horizonte de uma vez e muda a cor de tudo. O trovão relinchou lá no pasto, chamando o dia do jeito que só ele sabe fazer. Fiquei quieto, com a xícara quente nas mãos, olhando para a terra vermelha que meu pai comprou à prestação e que eu herdei com as dívidas e as cercas tortas e o silêncio. O silêncio estava diferente agora. Não ausente, diferente. Tinha outro peso. Mais leve não é a palavra certa. Era mais como um silêncio que sabe que não vai durar para sempre, que tem alguém do outro lado dele, que não é o fim de nada, mas talvez o começo de alguma coisa que eu ainda não sabia nomear. Não precisava nomear. Algumas coisas não precisam de nome para serem reais. O cerrado sabia disso faz muito tempo. Eu estava só aprendendo de novo. Fim.